meme da Chloe cantando como se ela tivesse pra pegar fogo. Vamos pro vídeo. Se você tivesse a oportunidade de voltar no passado e mudar a sua história completamente. Na verdade, voltar a ter alguma idade que foi crucial para mudar toda a sua vida. O que você faria? Mas tem uma condição. Tudo que você conquistou até agora não vai ser mais seu. Você vai acabar perdendo. E aí? Você iria aceitar essa oportunidade ou iria deixar ela passar? Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Oi, eu sou a Carol, esse é o Minha Vida é um Drama. E no vídeo de hoje nós vamos juntas resenhar o dorama 18 Again, 18 outra vez, que está disponível no Streaming Max, que é da HBO. Tem 16 episódios de 1 hora e pouco cada um e conta uma história que faz a gente refletir a nossa vida. Antes de iniciar, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, porque estamos a rumo 5.000 inscritos e bora nessa porque o vídeo de hoje tá incrível. O dorama 18 Again foi lançado em 2020, um dorama pandêmico, viu? Ele é baseado, ou ele é uma releitura coreana do filme 17 Outra Vez, estrelado pelo ator Zac Efron. E é um dos filmes de maior sucesso, que obviamente gerou um dos doramas de maiores sucessos de todos os tempos. E é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, é sobre ele que nós vamos resenhar. O dorama estrelado pelo ator Lee Do-hyun e muitos outros bons atores, foi lançado no ano de 2020. Muita gente que gosta do Lee Do-hyun me recomendou para assistir esse dorama e eu assisti e não me decepcionei. O dorama é realmente muito bom, mas tem alguns pontos aqui que a gente precisa dialogar, que a gente precisa conversar, então bora nessa. O dorama conta a história do Han Deon. O Han Deon tá numa fase miserável. Com 37 anos, ele chegou num ponto que ele jamais imaginava que iria chegar na sua história. A sua esposa está pedindo divórcio. Seus filhos não ligam pra ele de jeito nenhum, a não ser que precisam de dinheiro, ou melhor, a sua filha. Já ele não consegue se dar muito bem com seu filho, eles não têm um diálogo. Ele também trabalha em uma empresa há anos, e há anos vem esperando uma oportunidade para ser promovido, mas ele é passado para trás quando o seu chefe dá a oportunidade para um sobrinho dele. E ele acaba sendo realocado para a unidade de Busan. O Han Deon, ele só consegue ver o quanto miserável e horrível a vida dele tá. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. Ele não consegue focar em mais nada. Tudo que ele gostaria nesse momento era de voltar a ter 18 anos outra vez, aonde as suas escolhas e a sua vida tinham acabado de começar, mas ele pelo menos teria o poder de transformar tudo se ele pudesse voltar atrás. Se ele pudesse voltar atrás, ele não estaria no lugar onde ele está hoje. Na verdade, ele seria uma estrela do basquete. Uma estrela do basquete porque ele jogava muito bem e tinha a possibilidade de ir para a faculdade com uma bolsa por ser um ótimo jogador de basquete. Ele imagina que se ele voltasse aos 18 anos e tivesse uma nova oportunidade, ele com certeza estaria tendo uma vida de estrela. Não teria aquela vida miserável e horrível que ele vivia. Ou melhor, era o que ele achava. Misteriosamente, como num passe de mágica, por um milagre, o Han Deon acaba recebendo a oportunidade de voltar a ter 18 anos novamente. Só que ele não volta no passado não, ele tem 18 anos no tempo presente, com a mentalidade de 37 anos. Tendo aquele corpo jovem, o Han Deon vê agora a oportunidade que ele precisava de começar a sua vida novamente. Até porque ele volta para a escola, o seu melhor amigo vira seu pai de mentira e ele volta para a escola para estudar. Lá na escola ele se destaca como um dos melhores jogadores de basquete e até as faculdades vão atrás dele. E ele vê ali uma oportunidade de reescrever a sua vida de uma vez por todas. Sendo assim, ele será muito mais feliz. Só que as coisas não andam do jeito como ele imagina. Na verdade, tudo vai exatamente o contrário. E o dorama mostra pra gente que às vezes desejar voltar no passado ou desejar mudar a sua vida inteiramente, às vezes significa olhar para as coisas que realmente importam. Olhar para as coisas que realmente fazem sentido na sua vida. Não apenas o momento de glória que você viveu. Pesado, né?
pesado e toca bem naquele lugar que a gente às vezes não quer enxergar. A gente vai conversar sobre alguns personagens. Agora a gente vai conversar sobre os personagens principais, mas eu vou focar aqui na Jung Da-jeon, que é a esposa do Hong Dae-young, e no Hong Dae-young. No meio da nossa conversa nós vamos incluindo outros personagens. E eu vou pedir pra você ir deixando aqui nos comentários o que você acha de cada um e qual foi a impressão que você teve deles assistindo o dorama. Vamos começar pela Jung Da-jeon? A Jung Da-jeon, ela é uma florzinha, ela é um amor de pessoa. Ela é uma personagem que ela é muito fofinha, porém muito guerreira. Ela é daquele tipo de personagem que você quer guardar no potinho. E apesar dela ser muito inocente, ser uma pessoa doce faz parte da sua característica, faz parte de quem ela é. A Jung Da-jeon, ela teve uma vida sofrida. Ela vivia apenas com a sua mãe, mas quando ela fez 18 anos, ela acabou engravidando do seu namorado. E pra piorar a situação que ela estava passando, ela estava grávida de gêmeos, um menino e uma menina. A Jung Da-jeon tinha a oportunidade de abortar essas crianças, de tirar essas crianças e seguir a sua vida do jeito que ela deveria ser. Mas ela tomou ali a coragem de criar essas crianças, de criar os seus filhos, amá-los e cuidá-los do máximo que ela poderia. Apesar disso, sua vida foi difícil. Ela foi morar com seu namorado na época, que virou o seu marido, que é o Hong Dae-young. Eles foram morar juntos e criaram os seus filhos. Agora, a Jung Da-jeon, apesar de ter passado por uma vida muito difícil, muito sofrida e com bastante problemas financeiros, estava num lugar estável. Ela estava ali vivendo sua vida de quarentão e a sua vida estava estável. Seus filhos já estavam grandes e criados. Eles estavam no último ano da escola, com 18 anos de idade, se preparando para viver uma nova vida, para entrar na faculdade, para descobrir o que eles queriam fazer no futuro. A Jung Da-jeon tinha acabado de ser aceita como locutora estagiária no canal de televisão chamado JBC. E ela viu ali a oportunidade de finalmente iniciar a carreira que ela tanto sonhava quando jovem, quando adolescente, que era ser jornalista. Mas infelizmente ela não teve muitas possibilidades durante a sua vida, porque ser mulher e ser mãe nesse mercado era muito difícil. As pessoas logo assumiam que ela não ia dar conta, que ela ia precisar sair o tempo todo para cuidar dos seus filhos, que ela não tinha espaço para estar naquele lugar. Mas quando a JBC promoveu uma contratação sem ligar para faculdades, para idades e muito mais, a Jung Da-jeon foi contratada pela JBC. Ela estava vivendo um momento muito tranquilo, morando no seu apartamento, com seus filhos criados, uma casa, um emprego. Só que tinha um problema que estava incomodando ela demais. Um problema que estava tirando a paz dela, um problema que estava deixando ela de cabelo em pé. E era o seu marido. O seu marido passava o tempo inteiro reclamando. Ele reclamava do quanto ele era infeliz, do quanto sua vida era horrível. Quando estão completamente infelizes, só fica feliz quando a gente tá triste. Não consegue ficar satisfeita. Ele passava todos os dias bebendo. Uma pessoa que não tinha nenhuma vontade de beber, bebia todos os dias. E só reclamava o quão miserável sua vida era e o quanto ele queria voltar pro passado e recomeçar tudo de novo. Eu gosto dessa personagem. Apesar dela ser uma personagem clássica de dorama, que é tipo assim, muito vitiminha de si mesma, muito coitadinha, ela não é essa coitadinha que ela parece. Ela só é uma pessoa muito, 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 muito sensível. A Jung Da-jeon, ela é muito forte. No dorama a gente consegue ver várias cenas delas cuidando dos seus bebês, dela trabalhando, dela fazendo do que era possível para dar tudo para os seus filhos e principalmente junto com o seu marido para ter uma vida estável e finalmente realizar o seu sonho de ser jornalista. Apesar dela não ter ido para a faculdade, ela tinha muitas características boas. O fato dela não ter feito faculdade não tirou nenhum mérito dela, porque ela passava muito tempo estudando, se dedicando e tentando o máximo que ela podia para aprender, se desenvolver, para realizar o seu sonho. Já que seus filhos estavam criados, grandes, já estavam prontos até para iniciar uma nova fase na vida, que é encontrar uma profissão, encontrar uma carreira, descobrir o que quer fazer da vida. A Jung Da-jeon, ela é uma personagem forte, apesar de ser uma personagem bem sensível e ser aquele tipo protagonista muito insegura de dorama. Apesar de estar na casa dos 40, quase ali nos 50, né, 45, 50,
ela é muito mesmo imatura. Imatura no sentido do comportamento dela, sabe? Bem... às vezes até meio que infantilizado pelo dorama, mas eu acho que é normal, alguns doramas fazem isso. Mas a Jeon Da-jeon, sempre que ela precisa ter um pé de responsabilidade e maturidade, a gente vê isso claramente dela. Então não tira a sensibilidade que ela tem como personagem. Inclusive, ela é uma personagem que traz exatamente a discussão do etarismo. Etarismo. Vamos falar sobre etarismo? Etarismo é quando você coloca em uma pessoa uma condição de que ela não pode fazer ou se comportar por conta da sua idade. E a gente tá falando aqui de uma mulher na casa dos 40, buscando trabalhos, buscando oportunidades e tendo recebido um não por ser mãe, um não pela sua idade. Principalmente pela sua idade. Quando a Jeon Da-jeon finalmente, durante o dorama, se resolve com o Hong-daeon e eles voltam a ficar juntos, o Hong-daeon tá ainda na forma com 18 anos, corporalmente falando, apesar dele ter a mente de 37. E eles andam juntos de mão dadas e tentam ter um relacionamento, tentam ter um encontro como um casal, só que é muito difícil porque as pessoas ficam reparando nela. Uma mulher mais velha não pode namorar um homem mais novo. Errado. Um homem mais velho pode namorar quantas novinhas ele quiser, ninguém fala nada. Agora, uma mulher namorar um mais novo, pronto, inicia a Terceira Guerra Mundial. Inicia-se a Terceira Guerra Mundial. E aí que tá o etarismo e também, né, como sempre, o nosso querido e presente machismo. Ela não tinha espaço nem pra namorar uma pessoa mais jovem, muito mais pra ter uma profissão, porque ela era muito velha comparada às outras pessoas que eram mais jovens e às vezes até tinham tido faculdade. Só que isso não define quem é uma pessoa. Eu gosto muito como esse dorama ele faz a discussão do etarismo de forma clara e específica. Por mais que a gente conheça que a cultura coreana é uma cultura que sim fala sobre isso, que sim pratica isso de uma forma tão clara e objetiva. E aqui no Brasil também, tá? A gente não tá livre disso não, tem muito etarismo nas empresas e nos lugares sim. Mas a Coreia do Sul, a gente sabe que pela cultura isso é muito forte. Mas, queridas colegas, a gente sabe que alguns doramas são feitos para o ocidente, né? Então esse dorama ele fala de forma aberta que o etarismo é uma coisa errada. E realmente é, mas deveria sim mostrar a cultura coreana e como que acontece lá, né? Enfim, fica aí esse questionamento. A Jeon Da-jeon, ela tem uma melhor amiga. E a sua melhor amiga é sua fortaleza em alguns momentos. Mas um problema da Jeon Da-jeon é que ela não se abre muito com as pessoas e muito com o seu marido. Eles são muito fechados. Eles não falam abertamente o que eles sentem. A Jeon Da-jeon é apaixonada pelos seus filhos. Ela acha que seus filhos são seus tesouros. A Shin-ah, a menina, e o Shin-woo, o menino, são gêmeos. E desde quando ela os teve, ela sempre pensou que seus filhos eram a sua maior riqueza. Mas aí mora um problema. A Shin-ah, ela não tinha um relacionamento muito bom com a sua mãe. Até porque ela achava que ela tinha estragado a vida da sua mãe. Ela pensava consigo mesma que se ela não tivesse nascido, a sua mãe e o seu pai, que estavam em um momento de briga, de discussão, de quebra-quebra, enfim, de pau quebrando, que ela era a culpa, o problema na vida deles, que ela não deveria ter nascido. Os pais dela nunca falaram isso, só pra deixar claro aqui. Fica aí a indireta se você entendeu. Mas, depois ela e a sua mãe se resolvem. Ela e o seu pai se resolvem. Eles mostram pra ela claramente que ela, apesar de todos os erros que eles cometeram, foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. E isso é muito fofo, isso é muito legal. A partir daí o relacionamento entre mãe e filha passa a ser muito mais saudável e muito mais gostoso. A Jeon Da-jeon, ela é muito profissional. Quando ela entra na JBC, ela faz a diferença. Ela é uma personagem muito inspiradora. Por ser uma mulher na fase dos 40 e tá desbravando a sua profissão pela primeira vez, tendo a oportunidade de viver o seu sonho, de trabalhar como jornalista, de trabalhar como locutora, ela conhece um jogador de beisebol, o Ye Ji-yoon. O Ye Ji-yoon é interessado na Jeon Da-jeon, apesar dela ser mais velha. Outra vez falando sobre o etarismo. E aí se forma um triângulo amoroso entre a Jeon Da-jeon, o Hong-daeon e o Ye Ji-yoon. É muito legal.
Mas o que eu gosto mais do Ye Ji-hoon é que ele é um baita de um gostoso, interpretado pelo ator Wi Ha-jun. Ele é um baita de um gostoso, Deus abençoe e multiplique. Inclusive, sobre atores gostosos, a gente tem um vídeo aqui no canal que saiu semana passada sobre top 10 atores que foram pro exército e voltaram uma geladeira Electrolux 2 portas. Vai lá conferir que tá sensacional. Ele e a Jeon se tornam grandes amigos, se tornam muito mais que amigos. Ou melhor, quase mais que amigos. Eles não passam disso. Mas a Jeon se torna uma amiga pra ele no momento de dor, no momento de tristeza. Um apoio quando ele não tinha. E eu gosto tanto dessa personagem por essa característica, sabe? Enfim, a gente já volta na Jeon. Vamos falar sobre o Rodeon? O Rodeon, ele é Rodeon, né? Ele é o Rodeon. O Rodeon, ele voltou a ter 18 e ele passa a ter novas descobertas. Primeiro que ele volta super magro, super lindo, super jovial. Ele volta pro seu momento de glória. Ele volta pra escola e ele começa a estudar com seus filhos, a Shin-ah e o Chi-woo. Eles passam a ser amigos, apesar de ter uma rixa entre a Shin-ah ali naquele começo, porque ele acha que o Rondeon e a Shin-ah, eles têm uma rixa ali, porque inicialmente o Rondeon não se dá conta de que ele tem uma mente de 37 anos e não de 18. Mas com o tempo eles viram amigos. É bem engraçado essa parte. O Rondeon, ele acaba descobrindo que nem tudo é flores como ele imaginava. Ele acaba descobrindo que se aos 18 anos ele tivesse sido aberto e conversado com a sua esposa, a sua namorada na época, que era a Jeon Da-jong, o quanto ele sonhava em jogar basquete, o quanto ele almejava em ter uma oportunidade jogando basquete, ele não teria fantasiado essa vida que ele achava tão miserável que ele tinha. Ele tinha uma esposa que amava muito ele e filhos que o amavam demais, mas eles não tinham conexão nenhuma, porque ele não se deixava ser conhecido. Eles eram uma família, mas uma família de pessoas que não se conhecem. E vocês conseguem ver um padrão? É super comum aqui no nosso Brasilzão. Eu consigo dizer diversos exemplos de pessoas que são familiares, que vivem no dia a dia dentro da casa um do outro, mas não se conhecem, não sabem o que a pessoa é, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer pra vida dela. Super comum. Só que o Rondeon, ele percebe que seu filho sofre bullying. Ele percebe que a sua filha trabalha escondido da sua mãe e dele. Ninguém sabe. E ele fica sabendo, inclusive, que o sonho dela não é fazer faculdade. O sonho dela é ser maquiadora. E ela tava tentando juntar dinheiro pra ser maquiadora porque ela não queria ser um peso na vida dos seus pais. Mas, né, o que acontece, infelizmente, é que eles acabam brigando, mas finalmente o Rondeon entende que os seus filhos, eles têm a jornada deles, não dá pra ele forçar. Com o Chi-woo foi da mesma forma. O Chi-woo sempre quis jogar basquete. Ele amava basquete tanto quanto o pai. Só que ele tinha medo de começar a jogar basquete e o seu pai colocasse todas as suas expectativas nele, em ser famoso, em ser um jogador profissional, em conseguir uma bolsa da faculdade, assim como outros inimigos deles passavam, né? Porque um dos inimigos dele, o Go Ja-sung, passava por isso com o pai dele. Enfim, esse dorama tem diversas tramas e se a gente for falar sobre cada trama desse dorama, vai dar pelo menos 5 horas de vídeo, então vamos dar uma resumida aqui. O Rondeon, ele descobre que o seu filho, na verdade, ele sofria bullying, não tinha amigos. E não tinha como se expressar, como falar que ele queria jogar basquete, mas ele tinha medo de viver à sombra do seu pai. Eles viram amigos e finalmente o Rondeon consegue ajudar o seu filho. Ele começa a perceber que além de realizar o seu sonho de ser jogador de basquete profissional, o seu objetivo era também ajudar os seus filhos a passarem bem por esse último ano de escola, a viver uma vida boa naquela escola e ter decisões diferentes que ele teve. Só que nesse meio tempo ele começa a perceber o quanto a sua família e o quanto a sua esposa, a Jeon Da-jong, eram importantes para ele. O quanto as escolhas que ele fez lá com 18 anos era, na verdade, o caminho que ele tinha que seguir. A minha sogra sempre fala pra mim, Carol, cada pessoa aqui na Terra tem a sua sina. Ou seja, cada pessoa tem o que ela precisa passar. Não tem muito o que fazer. Aquela é a sua história e aquela é a pessoa que você é.
E ir pro Rondeon foi dessa forma. O Rondeon começou a perceber que ele não conhecia seus filhos, que ele não conhecia mais a sua esposa, que ele tinha focado na parte ruim da vida dele, na parte em que os sonhos dele não tinham sido realizados, na parte em que ele não foi promovido na empresa, na parte em que ele não tinha conseguido tudo que ele achava que ele precisava conseguir. E durante toda a trama do dorama, a gente vai vendo que cada vez mais que o Rondeon conhece os seus filhos e conhece a sua esposa, da qual ele realmente se divorciou, que existe uma nova oportunidade dentro do que ele está vivendo, que existe uma oportunidade dele enxergar que a vida é muito mais do que e se. Sabe aquele se que a gente fala pra gente? E se eu tivesse tomado aquela decisão? E se eu tivesse feito aquilo? E se minha vida fosse assim? E se eu voltasse no passado e mudasse a minha vida completamente? Como ela seria? Eu me questiono muito isso às vezes, sabia? Pelo fato de ter ansiedade. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu passei mais de 10 anos da minha vida estudando música. O meu sonho era ser cantora. Sempre foi. Sempre foi, desde que eu me entendo por gente. Só que não foi o que aconteceu. Eu virei programadora, no final das contas. Mas às vezes eu me sinto como Rondeon. Eu fico olhando pra trás e fico pensando, e se eu tivesse insistido? E se eu tivesse conseguido virar cantora? Onde será que eu estaria agora? Será que eu estaria realizando o meu sonho de compor lindas melodias, lindas letras e cantar? Um dos meus maiores sonhos era cantar para o maior público de todos os tempos, mas nunca aconteceu. E tá tudo bem, é a minha sina, é o que eu precisava viver. Quem sabe numa próxima vida. Mas o Rondeon percebe que o de mais ouro que ele tem tá ali na frente dele. As coisas que ele decidiu ter e priorizar aos 18 anos. Que foi a sua namorada grávida, que foi os seus filhos, que foi a sua vida. Às vezes ele precisava apenas olhar pra fora daquela miserável situação que ele estava passando. Às vezes ele precisava ter conversado com a esposa dele e falado o quanto ele sonhava em ser jogador de basquete. Talvez a história deles seria completamente diferente. Talvez a história deles seria uma história... a história que deveria ter sido. A história de duas pessoas enfrentando um desafio de viver juntos, de viver a vida juntos. O Rondeon teve a oportunidade de voltar aos 18 anos, mas chega um momento em que ele fica desesperado para voltar a ter os 37 anos que ele tinha. Ele queria de novo a sua vida, os seus filhos, ele tinha uma nova apreciação pela sua vida e pelas escolhas que ele fez. Até que finalmente ele consegue voltar e muda a sua história, mas a sua história, assim como no filme 17 Again, né, 17 outra vez, ela só mudou por conta de uma coisa apenas. Ele começou a perceber as coisas de forma diferente. Ele começou a encarar as coisas de forma diferente. Talvez no final é isso que a gente precise, sabe? Talvez o que a gente precisa é olhar para as coisas de uma forma diferente. Não pensando e se, mas pensando o que eu posso fazer para fazer diferente. O que eu posso fazer? Hoje, eu não quero mais ser cantora. Não faz mais sentido pro meu momento de vida, nem pra minha carreira. Mas eu ainda posso tocar violão quando eu quiser. Eu ainda posso ligar o karaokê aqui em casa e cantar o quantas músicas eu quiser. Por mais que não seja num público, por mais que eu não cante as minhas músicas de rock and roll na frente das pessoas. Eu posso simplesmente cantar pra mim, curtir aqui, não deixar a música sair da minha vida, que fez parte da minha vida por muitos anos. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a oportunidade de viver outra vez uma idade que a gente tanto quer, na verdade é só perceber que a nossa vida pode ser muito melhor. E é isso, gente. Essa é a resenha. E isso foi tudo que eu aprendi com Dorama 18 outra vez. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque senão eu vou começar a chorar. Porque a reflexão desse dorama são várias, na verdade. É muita coisa que esse dorama fala. É muita coisa que esse dorama fala pra gente aprender. Mas eu vou deixar uma série de comentários aqui no vídeo de alguns pontos que eu acho legal a gente discutir sobre também. Que é sobre o triângulo amoroso da Shinya com os amigos dela de escola. O outro que se declarou pra ela publicamente com uma música no meio de todo mundo. Que vergonha! Que vergonha! Mas ele se declarou pra ela.
Podemos falar do Han Xiu, podemos falar também da professora com o pai do Han Deon, que ele tem outro nome, né? Quando ele fica mais jovem e mente pra todo mundo que ele é filho do amigo dele. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, mas eu vejo vocês aqui nos comentários. Eu vou indo nessa e a gente se vê numa próxima. Annyeong, fique em paz e até mais. Tchau!